A paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Quantos já sentiram a presença de Deus neste lugar? Parece que a igreja está um pouco fria hoje. Será que é por causa do frio? Ontem parece que foi melhor. Mas Jesus está em nosso meio nessa noite. E eu tenho certeza que se nós abrir as nossas bocas, Deus vai se manifestar em nosso meio nessa noite. Isso aqui não é apenas um culto. É um culto em que a presença do Espírito Santo está em nosso meio. E é bom quando viemos à igreja e podemos sentir a presença dele. Ontem os varões, ontem a igreja, podemos sentir a presença de Deus neste lugar. Com os louvores, com a mensagem que foi pregada, e nós sentimos poderosamente a presença dele em nosso meio. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém o pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que eles venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que adivinha sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar, igreja. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, estamos aqui mais uma vez, meu Pai, com a responsabilidade, meu Deus, de transmitir a tua palavra. A palavra é tua, a igreja é tua, somos apenas, Senhor, um canal. Que o Senhor nessa noite possa conduzir, me direcionar as palavras, para que eu não venha falar aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o teu Espírito Santo nessa noite tem para a igreja. Eu não conheço o coração de ninguém, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe, porque a tua palavra nos diz que o Senhor sonda os corações. Então o Senhor nos conhece por dentro, quanto o homem conhece por fora, o Senhor nos conhece por dentro. Por isso, nesta noite, eu te peço em nome de Jesus. Essa palavra do Apocalipse é um texto bem conhecido. Todos os irmãos talvez já conheçam de cor e salteada. Mas Deus tem colocado essa palavra no meu coração, e eu quero meditar com a igreja sobre esse tema. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João escreveu o livro quando estava numa prisão. Quem foi o apóstolo João? O apóstolo João foi um dos discípulos de Jesus. Ele esteve no ministério de Jesus. Ele conheceu Jesus pessoalmente quando Jesus esteve aqui na terra. Ele viveu com Jesus. Ele tinha uma aproximação de Jesus. A Bíblia diz que existia 3 discípulos entre os 12 que eram mais chegados de Jesus. Quando tinha algo especial, Jesus chamava Pedro, Tiago e João. Esses discípulos eles tinham um relacionamento íntimo com Jesus. Esses discípulos foram chamados certa feita para o monte da transfiguração, quando Jesus transfigurou. Então Jesus permitiu eles
enxergar coisa que os outros não perceberam. Aproveito para dizer nessa noite que aqueles que têm relacionamento íntimo com Deus, aleluia, Deus permite ele ver coisas que os outros não conseguem ver. Aleluia. Aleluia. Aqueles que têm relacionamento com Deus, Deus permite, mostra coisa que aos outros não mostra. Aleluia. Então esses discípulos, eles tinham um relacionamento íntimo com Jesus. Entre os 3 discípulos, tinha um que tinha um relacionamento mais íntimo com Jesus, pastor Maurício, chamado João, apóstolo João. A Bíblia diz que ele era conhecido como discípulo do amor, discípulo amado. Ele tinha um relacionamento tão íntimo com Cristo, que quando ele sentava nas ceias, ele sentava ao lado de Cristo e reclinava a sua cabeça sobre o ombro de Cristo. Aleluia. Ele tinha esse relacionamento com Cristo. Quando Jesus morreu, acho que parece-me que o único discípulo que esteve na cruz ao lado foi João. João esteve lá no sepulcro quando Jesus ressuscitou. Então aqueles que são mais chegados de Cristo, aqueles que têm relacionamento com Cristo, eles estão mais perto dele. Eles estão mais perto dele. Eles estão mais perto dele. E como é que nós nos aproximamos de Cristo hoje? Através do relacionamento diário com Ele. Aqueles que têm um relacionamento diário com Ele, aleluia, eles sentem prazer na igreja. Aqui é um lugar bem propício para sentir a presença. Eles sentem a presença dele quando estão na igreja, mas eles sentem a presença de Deus quando estão dirigindo o carro, ouvindo uma melodia. Eles sentem a presença de Deus quando a irmã está lá lavando a louça. Aleluia. Eles sentem a presença de Deus quando as irmãs estão fazendo os haveres de casa e louvando a Deus e pensando na obra de Deus e sentem a presença. Isso é relacionamento com Cristo. O relacionamento dele não restringe apenas aqui na igreja. Ele tem um relacionamento extra-igreja. Aleluia. E João era um desses personagens. Ele tinha esse relacionamento com Cristo. E João, após a morte de Cristo, após Jesus ser perseguido e morto, os discípulos também foram perseguidos. E nessas perseguições, João também foi perseguido. A maioria dos discípulos não morreram de mortes naturais. Todos eles morreram perseguidos por defender o evangelho que hoje está nas nossas mãos. Hoje nós vivemos no Mar de Rosa. Nós vivemos num lugar que temos completamente liberdade ainda. Completamente liberdade. Podemos sair em praça pública e pregar o evangelho e gritar que Jesus salva, que Jesus cura. Podemos andar com a Bíblia, podemos fazer tudo isso. Temos essa liberdade. Mas os discípulos um dia tiveram e foi restringido isso. Após a morte de Cristo, a perseguição se estendeu. E após, muitos anos após a morte de Cristo, o apóstolo João, já avançado em idade, lá pelos 90 anos, ele foi perseguido, irmão Natan, por causa do evangelho. Ele foi perseguido por defender o evangelho. E ele foi preso. Ele estava preso. Era uma espécie de prisão. A ilha de Patmos, onde João estava, era uma espécie de prisão. E João estava lá, talvez imaginando que estava no final da sua carreira. Talvez se João fosse fazer uma retrospectiva da sua vida, ele diria: tenho feito, já vi o mestre, já convivi com ele, já fui perseguido, já preguei o evangelho, já estou avançado em idade. Agora vai acabar meus dias aqui ainda. Jesus vai vir, eu vou para o céu. Mas João tem um encontro com Jesus. Não tem tempo para ter encontro com Jesus. Talvez você está aqui nesta noite e pensa que por causa de circunstância o teu ministério acabou. Não. Jesus ainda tem algo para você realizar. Jesus ainda tem algo para você realizar.
Aleluia. E está João lá, foi perseguido. Diz a história que tentaram matar João como mataram os outros discípulos. Jogaram ele numa panela de óleo quente, mas João não morreu. E ele está lá na ilha. Aleluias. Preso. Irmão Cláudio. Porque cometeu algum delito? Não. Preso porque era um malfeitor? Não. Preso porque era alguém que cometeu algum crime? Não. Ele disse: eu fui preso por causa do Evangelho. Eu fui preso por causa de defender a causa de Cristo. Eu fui preso porque defendi a pregação do verdadeiro Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que o Mestre defendeu e foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Eu estou preso por causa disso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sinto a presença dEle. Eu sinto a presença do Cristo vivo na igreja. Eu sinto a presença do Cristo que ressuscitou. Eu sinto a presença do Cristo vivo que está em nosso meio nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha o que ele diz no versículo 9 do capítulo 1. Ele diz: olha, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, eu estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu estava preso. Ele disse: eu estava preso por causa da palavra. Eu estava preso. Você já sofreu algo por causa da palavra? Você, João, estava a ponto de morrer por causa de defender essa palavra que hoje nós temos aqui. Ele estava sofrendo por causa de defender a palavra que dá vida e que transforma a vida, que muda a situação. Aleluia. Muitas vezes nós ficamos, aleluia, reclamando de coisas pequenas, de coisinhas que não levam a nada. Mas, aleluia, Deus colocou algo na nossa mão, que é ser pregador da palavra que transforma a vida. O mundo está aí partindo para o abismo, sem Deus e sem salvação, e precisando da igreja, precisando uma voz da igreja. Ele precisa da igreja, dos obreiros, das irmãs, das crianças, dos jovens, de todos os irmãos, para levar a palavra que dá vida. João estava sofrendo por causa disso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Naquela ilha, João estava preso. Talvez não recebesse muitas visitas. Aleluia. Irmão Edson, talvez ninguém fosse visitar ele. Aleluias. Aleluia. Mas ele recebeu uma visita especial. João recebeu uma visita especial. Aleluia. Ai, de como ela bassu de cai. Oh, xará de como ela bassu. Aleluia. Talvez João estivesse lá maltratado e Jesus chegou lá. Aleluia, Jesus chegou lá. Oh, aleluia. Aleluia. Aí João conta: eu fui arrebatado em espírito. Aleluia. Ele teve uma visão. Aleluia. Eu vi uma voz. Ele ouviu uma voz. Aleluia. Como a voz de trombetas. Aleluia. Como a voz de trombetas. Aleluia. Que dizia: o que fez, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Aí João disse: eu virei-me para ver quem falava comigo. Talvez João nunca tivesse visto alguém dessa forma.
Talvez João nunca tivesse tido um encontro ali naquela ilha tão especial como este. Aleluia. E virando-me para ver, aleluia, vi 7 castiçais de ouro. João viu 7 castiçais. Aleluia. Aleluia, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Aleluia. 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 João conhecia Jesus ressurreto, porque Jesus ressuscitou e passou 40 dias aqui na terra com os discípulos. O Jesus que ressuscitou é o Jesus com o corpo glorificado. O Jesus que entra nas reuniões sem precisar abrir a porta. O Jesus que tem um corpo igual à igreja, um dia vai ter um corpo assim. Um corpo transformado. Aleluia. João já conhecia. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. E os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente. Aleluia. Como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz era como uma voz de muitas águas. E tinha na sua destra 7 estrelas. E na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era semelhante ao sol, quando na força resplandecente. Aí João diz assim, ó. E quando eu vi tudo isso, caí aos seus pés como morto. A glória era tanta, a presença era tanta. João não resistiu, caiu. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, ricarabassu, decorabassu. Aleluias. João caiu aos pés do Cristo ressurreto. Aleluias. O seu corpo não resistiu à presença, à glória que tinha no Filho do Homem. Aleluia. Aleluia. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive, mas fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. O amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia. Aleluias. 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 João retomou. Aleluia. Sabe quando você é tomado pelo Espírito Santo? Na igreja. Sabe quando você é tomado? Sabe quando você é batizado? Sabe quando você é tomado? Não foi nada perto da presença de João, que João sentiu. Ele caiu na presença. Ele levantou e foi retomando. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de ser. O ministério das 7 igrejas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos das igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aleluia. João viu 7 castiçais. E o Filho do Homem no meio dos 7 castiçais. E o ser vestido de branco que João via, ele tinha na sua destra 7 estrelas. Aí aqui no versículo 20 ele revela qual que era o mistério. Ele diz: olha, os 7 castiçais são 7 igrejas. Aleluia. 7 castiçais que o homem de branco está no meio são as 7 igrejas. Significa que o Jesus ressurreto está passeando no meio das igrejas, está no meio da igreja. Aleluia. Se Deus abrisse a nossa visão espiritual, nós iríamos contemplar o homem vestido com a vestimenta branca passeando no meio dos varões, passeando no meio das irmãs, passeando no meio dos obreiros,
verdadeiro, passeando no meio da igreja, porque o texto diz que João contemplou nesta visão, ele passeando no meio da igreja. Aleluia, aleluia. E tinha 7 estrelas na sua mão. Aleluia. As 7 estrelas, pastor Vitor, aleluia, são os 7 anjos da igreja. Aleluia. Os anjos da igreja, o pastor das igrejas, estão na mão daquele que está no meio das 7 igrejas. Não foi ninguém que colocou, foi ele que colocou. Foi ele que faz, ele que manda, ele é o dono. Ele faz da maneira que ele quer, ele faz do jeito que ele quer, porque ele é o dono da igreja, ele está no meio da igreja. Aleluia, ele abençoa a igreja, ele renova a igreja, ele transforma a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E João recebe a missão de escrever aquilo que o homem de branco viu nas igrejas. O homem de branco, aleluia, analisou todas as igrejas que estavam no meio. E João recebeu a missão para analisar o que ele viu na igreja. Ele tem os olhos como chama de fogo. Ele vê o que os outros não vê. Ele contempla o que os outros não contemplam. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha como ele se apresenta para a igreja. Olha como ele se apresenta para a igreja. Para a igreja de Efésios. Para a primeira carta que ele escreveu. Ele se apresentou como aquele que tem na sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Aleluia. Sabe quando você escreve algo para alguém? Você tem que se identificar. Quem é você? Estou recebendo uma carta, eu quero saber quem, antes de ler ela, quem está me enviando. Ele diz, olha, quem está enviando essa carta é aquele que tem na sua destra 7 estrelas. Quem está mandando a carta é aquele que tem os 7 anjos das 7 igrejas da asa menor na sua mão. Aleluias. Aleluia. É aquele que cuida da igreja. Aleluia. Alguém pensa, é só uma instituição a igreja. É só uma instituição como qualquer outra. Não, a igreja é uma instituição sim, mas a igreja tem um dono. E o dono somos Jesus de Nazaré. Foi Ele quem morreu na cruz por ela. Ele que derramou o seu sangue. Ele que comprou com o seu sangue. Você está aqui porque você foi comprado com o sangue de Cristo. Então quem comprou, quem pagou o preço, tem direito, Ele é o dono. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Para a segunda igreja, ele se apresentou para a igreja de Esmirna. Quem está enviando? O primeiro e o último. Quem foi morto, mas reviveu. Tem uma carta aí, e uma pessoa está mandando. Quem está mandando? O primeiro e o último, que foi morto, mas reviveu. Foi morto, mas reviveu, irmão Natan. Aleluia. Aleluia. Igreja de Pérgamo, terceira carta. Quem enviou a carta? Aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aquele que tem a espada, aquele que tem a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja de Tiatira. Quem enviou a carta? O Filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, estou lendo apenas o cabeçalho das cartas, que aquele que está mandando está identificando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Igreja de Filadélfia, o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Abriu, está aberto.
Mas vai fechar porque a porta da pregação do evangelho vai fechar, porque a pregação, aleluia, a perseguição é grande, mas quem abriu a porta, ninguém pode fechar. Se ele disse que vai salvar, vai salvar. Se ele disse que vai batizar, transformar, vai transformar, porque foi ele que abriu a porta, e a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E também quando fecha, ninguém abre. Aleluia. Ele está no controle. Controle. Quem tem a chave tem controle. Tem controle. Presbítero José Valdo, quem tem a chave tem controle. Ele que manda. Aleluia. Aleluia. A igreja de Sardes, o que tem as 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Igreja de Laodiceia, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primeiro da criação de Deus. Ele é o primeiro. Aleluia. Aleluia. E João conhecia bem ele. João conhecia bem ele. Aleluia. João escreveu o seu evangelho combatendo aqueles que não acreditavam na divindade, na deidade de Cristo. Olha como ele começa o evangelho dizendo: olha, esse Jesus aí, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João estava dizendo: olha, esse Jesus que vocês estão achando que ele nasceu apenas de Maria, esse Jesus subsiste eternamente. No princípio ele estava com Deus. Todas as coisas lá no princípio foi feito por ele. Aleluia, ele é o próprio Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso é a forma que Jesus se apresentou para a igreja. A forma que Jesus se apresentou para a igreja. João teria que escrever isso no cabeçalho da carta, pastor João. Quem é que está escrevendo? E para cada um Jesus se apresentou de um jeito. Aleluia. Para cada crente Jesus se apresenta de um jeito. Aleluia, Jesus não trabalha em sério, para cada um ele faz de um jeito. Tem vida que ele transforma de um jeito, tem vida que ele transforma de outro, tem milagre que acontece de outro. Se fosse dar oportunidade para os varões, cada um ia contar uma história diferente, porque Jesus trabalha de maneiras diferentes. E muitas vezes você pensa que ele não está, ele está. Aleluia, você pensa que não dá, ele não dá, você diz não. Aleluia, sabe o que Jesus faz? Ele pega as coisas que não são, e aleluia, para confundir as que são. Aleluia, às vezes você diz ali não vem nada, dali não sai nada. Jesus usa e dali sai, porque ele é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Então isso é como Jesus se apresentou para a igreja. João teria que escrever na carta. Mas agora, qual é a condição espiritual que Jesus enxerga na igreja? O que Jesus viu nas igrejas lá, o que Jesus vê na igreja hoje, o que Jesus viu na igreja. Para cada uma, ele teve uma visão diferente. Para cada pessoa, se Jesus fosse fazer um relatório sobre as nossas vidas, para cada uma, ele tinha um elogio e uma cobrança diferente. E ele conhece. Olha o que ele falou para a igreja de Efésios. Qual era a condição espiritual da igreja de Efésios? Perda do primeiro amor. Tinha perdido o primeiro amor. Era uma igreja que antes evangelizava, que era atuante na obra, agora tinha perdido o primeiro amor. Aleluia. Será que tem crente aqui na igreja que pertence à igreja de Efésios? Será que tem crente aqui que já perdeu, irmã Ivete, o primeiro amor, que antes, aleluia, era fervoroso na obra de Deus, e agora, não sei o que aconteceu, você está meio acomodado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Igreja de Esmirna, que Jesus, qual a condição espiritual da igreja de Esmirna? Fidelidade em meio a sofrimento. Sofrimento, perseguição, mas eles eram fiéis. Eles eram fiéis, a perseguição batia a porta. Aleluia, tudo que fazia era perseguido, mas ele era fiel.
Aleluia, onde estão os crentes que pertencem à igreja de Esmina, mesmo com perseguição, eles continuam fiel. Aleluia, fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pérgamo. Aleluia, igreja de Pérgamo. Tolerava o pecado, doutrina de Balaão. Tinha na igreja de Pérgamo poucas pessoas que serviam a Deus, mas tinha um grupinho também que defendia a doutrina de Balaão. Era a situação daquela igreja. Aleluia. Igreja de Tiatira. Envolvimento com heresias. Aleluia. Tinha na igreja de Tiatira aqueles que seguiam a doutrina, a heresia de uma personagem chamada Jezabel, que fazia tropeço, fazia os povos pecar. E Jesus enxergou no meio desta igreja. E Jesus estava dizendo que tinha gente fiel ali, mas tinha gente que tolerava o pecado de Jezabel no meio da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Igreja de Sardes. Tinha aparência de vida, porém estava morta. Tudo bonito. Quem olhasse de fora dizia, é perfeita, porém espiritualmente morta. O Espírito Santo não estava mais lá. Talvez estivesse como em Apocalipse 3:10. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Infelizmente tem igrejas que estão nessa condição espiritual. Jesus já não está mais na igreja. Ele está do lado de fora. Aleluia, que nunca aconteça. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo não habita em corações de pessoas que vivem na prática do mal. Note, irmão, que pecadores todos somos, mas o pecado das nossas vidas, ele tem que ocorrer apenas como um acidente de trajeto e logo ser corrigido. O que é condenável é a prática. O Espírito Santo, ele não pode habitar na vida de quem tem a prática do pecado. Ele fica para o lado de fora querendo entrar. Aleluias. Igreja de Filadélfia. Igreja fiel e perseverante. Igreja de Laodiceia. Rica materialmente, mas pobre espiritualmente. É uma igreja morna. Jesus disse, quem dera se você fosse frio ou quente. Eles não eram frio nem quente, ele era morno. Falou, por ser morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia. Isso era a condição que Jesus enxergou nas igrejas de Filadélfia. Nas igrejas da Ásia Menor. Mas o texto que eu li fala sobre, em específico, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja modelo que nós temos que buscar seguir. É a igreja que é a igreja do Campo São José. Aleluia. Eu creio que a igreja do Campo São José é a igreja de Filadélfia. A igreja fiel, perseverante. A igreja que tinha pouca força, mas não negava a palavra. A igreja que Jesus disse assim para ela, aleluias, eu sei as tuas obras. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. 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 Por causa da posição que vocês estão exercendo, eu estou disponibilizando, Jesus está dizendo aqui, uma porta aberta. Por causa da posição de vocês. Sabe por quê? Porque vocês tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia por causa da posição.
Tem bênção de Deus de porta aberta para a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E olha o que Jesus fala para a igreja. Aleluia. Diz que, eis que eu farei dos da sinagoga de Satanás, os que dizem judeus e não são. Tinha umas pessoas lá que diziam que era e não era. E perseguia a igreja. Mas que eles venham e reconheçam prostrado e saiba que eu te amo. Já pensou ouvir isso de Jesus? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Aleluia. O pai ouvir da filha, todo pai que ouvir do filho, da filha, eu te amo. Todo marido que ouvir da esposa, eu te amo. Toda esposa que ouvir do marido, eu te amo, da irmã Marileide. Aleluia. Mas quando você escuta de Jesus, quando você escuta do Filho de Deus dizendo, igreja do campus de São José, eu te amo, igreja, jovens, eu te amo, obreiros, eu te amo, aleluia, grupo de varões, eu te amo, irmãs do circo de oração, eu te amo, aleluia, eu te amo, aleluias, aleluias, aleluias. Aleluia. Algo que Jesus tem para a igreja. Aleluia. Tudo que a igreja faz tem consequência, seja positiva ou negativa. As negativas Jesus puxa a orelha, corrige. As positivas Jesus abençoa. Aleluia. As positivas Jesus abençoa. Aleluia. 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 Aí Jesus diz para a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Aleluia. Vai vir, Jesus estava dizendo ali, ó. João, a revelação de João, ele disse, Jesus está falando do agora e do que vai acontecer na vinda de Cristo. Ele estava falando disso. E falou assim, olha, escreve, João, aí, ó, fala para a igreja de Filadélfia, a igreja que eu estou no meio e que eu identifiquei as qualidades dela, que assim como eles, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, também eu vou guardar eles na hora da tentação. Eu vou guardar eles na hora da tentação. Fala para os varões lá do Campo São José que eu vou guardar eles na hora da tentação. Vai vir uma tentação sobre o mundo inteiro, mas aqueles que defenderam a minha palavra, aqueles que tiveram pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eu vou guardar eles e ninguém vai tocar neles, ninguém vai tocar na família deles, por causa da posição deles diante de mim. A bênção vai ser direcionada sobre a vida deles, sobre a família deles, sobre a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluia. Vai vir uma provação, Jesus estava dizendo aqui, ó, vai vir uma provação aí, uma tribulação aí, sobre o mundo inteiro. Vai provar todos os desobedientes, mas a igreja do Campo São José é fiel. Aleluia, ela não vai ficar ser provada. Aleluia, Jesus vai vir buscar ela. Antes que a provação venha para o mundo inteiro, Jesus vai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 11. Aí Jesus disse assim, olha, eu vou guardar elas, mas vou citar o versículo de nome para vocês entenderem. Eis que venho sem demora. Aleluia, guarda o que tens, para que ninguém perca a sua coroa. Eis que veio sem demora. Eis que veio sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que veio sem demora. Eis que veio sem demora. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo aqui, irmã Juliana. Jesus está dizendo aqui, igreja. Irmã Flaudiana. Jesus está dizendo aqui, olha, que tem alguém interessado em tomar aquilo que Jesus te deu.
Mas eis que venho sem demora. Guarda o que tem. Continua do jeito que vocês estão. Continua defendendo a palavra. Continua sendo fiel. Continua sendo perseverante. Porque se vocês continuarem assim, ninguém vai tomar de vocês nada. Na hora que tocar a trombeta, vocês vão subir ao encontro do Senhor. Aleluia, a coroa de vocês está garantida. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Aleluia. Apocalipse capítulo 22. Jesus diz assim, 22 e 7. Jesus diz: eis que presto venho. Aleluia. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Bem-aventurado, presbítero José Valdo. Guarda a palavra da profecia deste livro. Aleluia. Apocalipse 22 e 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Além de ser salvo, irmão Mário, presbítero Mário, ainda tem galardão. Ainda de ser salvo, ainda vai ser premiado. Além de ser salvo, além de estar ao lado de Cristo, que já seria mil maravilhas, ainda vai se receber recompensa. Note que a salvação é por ser obediente a Cristo, a salvação é por aceitar Jesus como Salvador, mas o galardão é por aquilo que você faz diante de Deus, por as obras, aleluias, que você faz diante de Deus, por as obras fiel, por aquilo que, aleluia, você não faz por aparência, você não faz para mostrar, você faz porque você ama a obra de Deus. A Bíblia nos ensina, usando o apóstolo Paulo, que Deus, aleluia, vai ter um julgamento, e esse julgamento não é para salvação, esse julgamento já é para os que estão salvos, e esse julgamento é para receber galardão. E diz que as obras de cada um vai ser provado no fogo. Aleluia. Vai ter vários tipos de obras ali. Obra de palha, de feno, de madeira, obra de ouro, de prata. Aquela que resistir no fogo, isso aí não é para salvação. Resistir no fogo, receberá galardão. Então Jesus disse: o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Apocalipse capítulo 22 e 20. Aquele que testifica essas coisas, aleluia, diz: certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Jesus vem buscar a igreja. Aleluia. Nós acreditamos que Jesus vem buscar a igreja. E nós chamamos esse evento da segunda vinda de Cristo. Por que segunda vinda? Porque ele já veio a primeira vez. Se fez homem e habitou entre nós. Ele foi morto e ressuscitou. E a Bíblia diz que quando Jesus estava a subir para o céu, os anjos apareceram àqueles homens e disseram: porque vós estáis olhando para cima, esse mesmo Jesus que foste visto subir, um dia há de vir, assim como visto ir. Então nós somos a igreja que acreditamos que tem uma promessa para ser cumprida nas nossas vidas, que é Jesus vir buscar a igreja. Ele vem buscar uma igreja. Ele vem buscar uma igreja. E a vinda de Jesus, nós acreditamos que ela dará-se em duas etapas. A segunda vinda em duas etapas. A primeira etapa da vinda de Jesus é uma etapa para a igreja. Para a igreja. Igreja. Para a igreja, só vai ver a igreja, só vai sentir a igreja, só vai participar a igreja, ela vai vir para a igreja. Aqueles, aleluia, que estiver preparado, vão subir, aleluia. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 22. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos. Do que ele está falando? Na verdade, nem todos nós vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados. Vamos receber um corpo glorificado. Eu falei do corpo de Cristo. Nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Aleluia. Jesus vai dizer, aí Paulo explica como é que vai ser esse processo. Ele diz, olha, isso que é mortal
vai se revestir da imortalidade. Isso que é carnal vai se revestir da imortalidade. E assim estaremos prontos para subir ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os nossos irmãos que morreram em Cristo, que estão lá nos túmulos, vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, vamos ser transformados num corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, e vamos, encontro do Senhor, estaremos, quanto tempo? Para sempre, para sempre. Para sempre, nunca mais chorará, nunca mais terá tristeza, nunca mais, vamos estar para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, exaltado seja o nome do Senhor, aleluias, eis que veio sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Para quem está esperando Jesus, Jesus não está demorando. Mas para quem não está preparado, evangelista Horácio, Jesus está demorando. O apóstolo Pedro falou assim, 3:9, 2 Pedro 3:9, o Senhor não retardará a sua promessa, ainda que para alguns só, Ele está tardando, mas o Senhor, Ele virá buscar a sua igreja, não retardará a sua promessa, apesar de alguns até por tardia, mas Ele é longânimo, sabe por quê? Ele é longânimo, Ele não está tardando, Ele está dando tempo, Ele não está tardando, igreja, Ele está dando tempo. Ele não está tardando, Ele está dizendo, olha, a igreja do Campo São José, pode ser que no meio de vocês tenha alguém que não está bem preparado. Jesus é longando, Ele está dando um tempo para você se acertar, para você não ficar. Ele quer levar a igreja inteira para o céu. Ele quer levar todos nós para o céu. Tem um céu preparado para a igreja. Tem um céu preparado para a igreja. João capítulo 14 diz que Jesus não foi preparar lugar, já tem um lugar preparado. Tem um lugar preparado para a igreja. Viu? Aqui temos uma dificuldade de conseguir uma morada, né? Lutamos muito, às vezes, quantos lutam a vida inteira para conseguir uma casa? Aí Jesus já tem uma casa preparada para você morar. Aleluia. Não se incomode se você não conseguir tudo aquilo que você quis aqui, porque lá tem uma casa preparada para você morar. Lá tem uma casa, uma mansão, e lá ninguém vai cobrar aluguel, não vai cobrar aluguel, não tem aluguel lá. Aos que pagam aluguéis aqui, que muitas vezes fica apertado, paga prestação de casa, né, irmão Marcos? Paga prestação, dificuldade. Lá tem uma casa bonita, preparada para você, não precisa pagar nada, já foi pago o preço, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16, porque o mesmo Senhor, qual Senhor? Aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que os discípulos disseram que ele ia voltar, os anjos disseram que ele ia voltar, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, estaremos juntamente com o Senhor, aleluia. A igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser arrebatada, aleluia. Se nós tivermos o privilégio, pastor Valdomiro, de sermos a igreja, pastor Valdomiro ensinou hoje na escola dominical, foi uma bênção, e ele falou sobre isso, nós tivemos o privilégio, se tivermos o privilégio de sermos a igreja que vai ser arrebatada, sabe o que significa, evangelista Horácio? Você não passará pela morte física, aleluia, vou receber um corpo glorificado, um corpo que
Aleluia, irmã Ruth, um corpo que, aleluia. Então vale a pena aqui. Pode ser que você é perseguido, tem luta na tua vida, mas tem um céu esperando você. As lutas vêm para tirar você do foco e do objetivo. Olha o jovem aí abençoado, o grupo de jovens abençoado. Olha, jovem, tem um céu preparado para vocês. Jesus preparou um céu para vocês. Aleluia. Então, as coisas daqui, por mais boas que são daqui da terra, por mais maravilhosas que são, e todos nós somos bênçãos de Deus para a nossa vida. Mas o que Deus tem, se você não conseguir conquistar aqui, o que Deus tem é bem superior, supera tudo isso que você não conseguiu aqui. Aleluia, pastor, eu não consegui casar, pastor, eu não consegui uma casa, pastor, eu não consegui fazer isso, não consegui um bom emprego, não consegui uma faculdade, mas Jesus veio e você levou isso. Então para que lamentar por isso, se você tem um céu onde tem rua de ouro, muros de cristal, uma mansão celestial para você habitar eternamente? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluias. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então tem recompensa ao que vencer. Sabe aqueles atletas que correm, que chega no final da corrida, e todos têm um prêmio, uma recompensa? Para a igreja tem uma recompensa. E sabe qual que é o critério? O critério, diferente das corridas daqui, que premia o primeiro, segundo e terceiro lugar. Os corredores que chegam depois, mesmo tendo chegado, não recebem prêmio. Fica numas colocações aí. Qual que é o critério para o céu? É chegar. Se chegou, já está bom. Irmão, eu estou devagar, mas se você tiver forte o suficiente para chegar lá, é válido. Aleluias. Aleluia, não saia, aleluia, porque Jesus fortalece você na sua fraqueza. Jesus te fortalece, Jesus fortalece, aleluia. Jesus não quer deixar ninguém para trás, não. E Jesus não manda ninguém para o inferno. O inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e os seus anjos. Porém, tem muitas pessoas que não querem se submeter à vontade de Deus. Não é o caso nosso, nós estamos aqui porque obedecemos ao Senhor. Então Jesus, ele tem um prêmio para todos que chegar. Recompensa ao que vencer. Olha o que diz. Qual que é a recompensa? Ao que vencer? Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Seu nome não será mais Paulo, você vai receber outro nome. Seu nome não vai ser mais Júlio, vai ser outro. No céu você vai ter outro nome. Seu nome não vai ser mais Jorge, você vai ter outro nome. Aleluia. Ao que vencer, darei poder sobre as nações. A Bíblia diz que seremos sacerdote e rei. Aleluia. Um dia nós vamos estar no céu. Não sabemos detalhe ainda. Mas se tivermos o suficiente apenas para chegar lá, já está bom. Vamos ser sacerdote. Vamos reinar com Cristo. A Bíblia diz que a igreja vai reinar no milênio. Vai ser um tempo que a igreja já foi arrebatada. A Bíblia nos diz, e nós acreditamos, que vai vir uma grande tribulação sobre a terra. E essa grande tribulação vai provar todos que estão na terra. Mas a palavra de Deus nos diz, e nós acreditamos que a igreja fiel, ela não vai passar pela tribulação. Alguns pensam que a igreja vai passar um período de tribulação. Mas vamos analisar aqui, irmãos. A vinda de Jesus, é a noiva do Cordeiro, ela é simbolizada como a noiva, um casamento, né? Vai ter um casamento entre a noiva e o noivo, que é Cristo. Imagina que vai haver um casamento e o noivo diz assim: noiva, eu vou casar com você, mas antes de você casar, você vai ter que passar na tribulação, vai ser coisa tremenda lá. Tem sentido? A noiva não vai passar.
O noivo não vai permitir que a noiva passe na grande tribulação. O noivo não vai permitir que a noiva passe na grande tribulação. A noiva vai ser arrebatada. Aleluia. Antes da grande tribulação. Aí nós acreditamos no que diz lá em Apocalipse 1:7. Jesus vem nas nuvens e vê uma multidão com ele, e todo olho verá. A igreja vai subir e aqui na terra vai se instalar um caos sobre o domínio do anticristo. Mas a igreja está lá no céu, participando, recebendo o galardão, participando das bodas do Cordeiro. Aqui na terra vai estar um caos, mas a igreja está com Cristo. Aqui na terra vai ter momentos difíceis, mas a igreja está com Cristo. E sabe quando a igreja vai voltar? Quando Jesus vier para reinar no milênio. Por isso que a Bíblia diz que nós seremos sacerdotes e rei. Que a igreja vai reinar com Cristo. Cristo vai ser o rei da terra no milênio. E quem vai estar com ele? A igreja. Quem vai estar com ele? A igreja. Mas não com um corpo mortal, com um corpo glorificado. Seremos sacerdote e rei. E vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Então vale a pena, irmãos, vale a pena. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida, e ninguém vai riscar seu nome de lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Aleluia. Você será coluna lá no templo de Deus. Aleluia. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Aleluia. Os discípulos, o presbítero José Valdo, a mãe de um dos discípulos, dois dos discípulos, rogaram a Jesus para seus filhos. Eles tinham desejo de sentar com Jesus lá na glória. Jesus disse que não cabia ir, mas Jesus está dizendo aqui, escrevendo para a igreja: ao que vencer, permitirei que assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e sentei com meu Pai no trono. Está vendo que privilégio é esse? Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia. Eu sinto a presença do Cristo vivo aqui. Aleluia. Vamos colocar de pé a igreja. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Ele está em nosso meio nesta noite. Ele está em nosso meio nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina um evento tão glorioso que vai ser no céu. Vai ter o desfile do 7 de setembro. Em que a igreja do São José dos Campos, todas as congregações, vai enviar um pessoal para participar do desfile. E vai ser maravilhoso, porque se juntam muitas pessoas. A igreja vai estar convidada para ir para o céu. E as igrejas vão mandar pessoas para o céu. Tem igreja que vai com um número maior e tem igreja que vai com um número menor. Mas eu creio que a igreja do Campo São José, ela pode ir totalmente para o céu. Imagina isso, falando de São José dos Campos. Quantas igrejas do nosso ministério, quantas igrejas de todos os ministérios tem? E vai participar desse grande evento lá no céu. Aleluia. Você vai querer perder isso? A nível de Brasil, quantos milhões e milhões de pessoas, quantos bilhões e bilhões de pessoas vão estar naquele dia lá, a nível de planeta Terra? Você vai querer perder? Aleluia. Antes de orar, eu quero perguntar se tem alguém que ouviu tudo isso nesta noite e quer aceitar Jesus como Salvador. Tem alguém nesta noite que quer morar no céu? Aleluia. Só vai quem receber a Cristo como Salvador da sua alma. A Bíblia diz: se com a tua boca confessar e teu coração crer, será salvo. Precisa confessar o Senhor Jesus como Salvador das nossas almas para subir. Amém? Se não tem, que Deus nos abençoe.
eu quero orar agradecendo a Deus pela oportunidade e dizer que a vinda de Jesus é real. A vinda de Jesus não é apenas uma história. A vinda de Jesus não é apenas uma história que alguém conta. É algo real que precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sou grato ao Senhor pela oportunidade nessa noite, pela palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pai, que a tua igreja, que nós possamos, Senhor, estar atento à tua vinda, porque segundo os acontecimentos, acreditamos que estamos próximos da tua vinda. Pai, nós queremos ir para o céu com toda a tua igreja. Queremos, Pai, queremos ir com toda a tua igreja para a glória, para o lado do Senhor. Abençoa essa pessoa que se acha fraca, fortalece, dá força na caminhada, Senhor. Abençoa ela, abençoa a sua família, o seu lar. Abençoa o ministério, abençoa toda a tua igreja, todas as pessoas que receberam esta palavra nessa noite. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém.